Eu diria que se a pessoa tiver condições e oportunidade de cuidar da sua saúde mental, já quando estiver no Brasil ainda, se preparando assim financeiramente, ou mesmo buscando essas informações sobre a migração, porque são muitas emoções. Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Tá na Rê. Para quem não me conhece, meu nome é Renata Januário e hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente do que eu venho postando, que é mais o meu dia a dia. É um piloto, é um experimento, vamos testar, ver se funciona, tá? A ideia é entrevistar e conversar, um bate-papo, na verdade, uma entrevista com imigrantes brasileiros e ver a realidade de cada um. E com isso, ajudar vocês aí que têm vontade de vir para Portugal ou conhecer, pelo menos ter curiosidade de saber como funciona. Eu tô aqui com a Letícia, bem-vindo, Lê. Obrigada. Tu é da onde do Brasil? Eu sou do Rio Grande do Sul, sou de uma cidade bem pequenininha que se chama... olhar para mim não tem problema, tá? Vera Cruz. Fica mais ou menos 150 quilômetros de Porto Alegre. É. Mas antes de morar aqui, morava em Porto Alegre. Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul, né? Pra quem não conhece. E eu sou de Floripa, capital de Santa Catarina. Então a gente é do Sul. Faltou chimarrão hoje aqui, né, Rê? Verdade. Tá friozinho. A gente tem um integrante hoje, ó. Faelzinho. Não tem com quem deixar, tá aqui com a mamãe, né, filho? Vai se comportar. Eu separei algumas perguntas que eu vi que o pessoal, alguns me perguntaram e outros eu vi em outros lugares que queriam saber, curiosidade, como é que era. Tá quanto tempo aqui em Portugal? Tô há 1 ano e 1 mês. Cheguei em agosto do ano passado com o meu marido, Pedro. É. E mora onde aqui? Tá. Moro perto do Palácio de Cristal, que é onde estamos, que é no bairro de Sedofeita, que aqui se chama Freguesia. Então, moro na Freguesia de Sedofeita. Mas é aqui no Porto, né? É aqui no Porto. É que o Porto também, diferente do Brasil, ele é a cidade e como se fosse o estado, né? Isso. Mas eu moro no Porto, então, e perto do centro. Consigo fazer tudo caminhando. É a vantagem de conseguir morar pertinho do centro. O Porto em si já é pequeno, mas é muito bom essa localização assim. Sim. E aqui tá trabalhando ou só tá turistando? Não, eu não trabalho presencialmente aqui. Eu sou psicóloga de formação e atendo online. E acho que esse é um diferencial, assim, talvez uma dificuldade para algumas áreas de trabalho, de estudo, que precisam a validação do diploma aqui. Então, eu estou fazendo todo esse processo de reconhecimento da minha graduação, do mestrado no Brasil, aqui em Portugal, na universidade, para depois poder me inscrever na Ordem dos Psicólogos Portugueses e atuar como psicóloga presencialmente aqui. Entendi. Então, tem é burocrático isso? É bastante burocrático. Por exemplo, para psicologia aqui precisa ter mestrado. No Brasil não, no Brasil a gente faz a graduação de 5 anos, no dia seguinte pode se inscrever no Conselho Regional de Psicologia e já atender. Aqui não, aqui a pessoa faz a licenciatura, precisa fazer o mestrado, depois 1 ano de estágio para depois se inscrever na Ordem dos Psicólogos. E para nós do Brasil tem uma dificuldade no reconhecimento de quem tem só a graduação, não tem conseguido reconhecer aqui como mestrado, então é obrigado a fazer um mestrado aqui. Era isso que eu ia te perguntar, tu tem mestrado? Eu tenho mestrado no Brasil, terminei, inclusive quando eu vim para cá ano passado, eu estava no último semestre do mestrado, então dediquei 1 semestre aqui a terminar a dissertação. Entendi, que bom. Mas só uma curiosidade agora, psicologia no Brasil são 4 anos? 5. 5? E aqui também? Não. Aqui são 3 anos de licenciatura mais 2 de mestrado. Que seria o total do Brasil? Isso. E eles não aceitam? Aceitavam até o fim do ano passado. Então mudou uma lei, uma regulamentação e passou a exigirem tanto a graduação quanto o mestrado. Putz. O que tem dificultado para nós brasileiros, porque não são todas as pessoas que fazem mestrado. Sim, até porque o tempo de estudo... inclusive, a maioria vai fazer uma especialização na área que quer atuar. Já aqui,
as pessoas que fazem a licenciatura em psicologia são obrigadas a fazer o mestrado em psicologia caso queiram ser psicólogos. Entendi. Então tem uma diferença e às vezes isso, enfim, prejudica, dificulta a gente conseguir uma equiparação. E nesse momento não tem um acordo entre Brasil e Portugal, como tem, por exemplo, a OAB, dos advogados, dos engenheiros, que facilita. Não sabia. E eu vou aproveitar e vou contar que eu faço parte da Associação de Psicólogos Brasileiros em Portugal. Somos um grupo de psicólogos e estamos tentando, então, mediar essas conversas, assim, pensando numa possibilidade de um acordo que facilitaria tanto para nós brasileiros atuar aqui, quanto para os portugueses ou para quem faz a licenciatura aqui, o mestrado aqui, conseguir voltar para o Brasil ou ir para o Brasil. Então estamos tentando fazer essa mediação. Massa. Tem uma página, alguma coisa? Tem um Instagram. Qual que é? @apbp underline psi. Depois eu vou botar o link. Como são muitas letrinhas, depois eu posso também disponibilizar. Que bacana, bom saber. Eu tenho algumas amigas psicólogas em Floripa. E eu acho que isso, assim, aproveitando, acho que essa rede de apoio também da profissão é super importante para mim, tem feito muita diferença, assim, nesse meu recomeço profissional aqui. Sim. Que é tudo diferente, né? Sim. E lá tu já trabalhava com isso? Lá eu trabalhava, eu sou formada há quase 8 anos, então assim, eu estava num momento profissional feliz, assim, eu trabalhava em hospital, num hospital materno-infantil. Sim. Então, foram vários desafios e para mim ainda está sendo um recomeço aqui nessa área profissional, assim. Sim. Não, 1 ano é pouca coisa. Eu ia perguntar que tu veio sozinha, mas não, tu já falou que veio com o marido, né? Sim. E o que levou vocês virem pra cá, assim, tipo, vamos pra Portugal? É uma longa história. Eu tenho uma história com Portugal de 12 anos já. Sério? Porque quando eu estava na graduação, eu fiz um intercâmbio em Lisboa. Ai, que massa. Numa universidade, fiquei 10 meses e me apaixonei por Lisboa, amei Lisboa. É bem lindo mesmo. E eu sempre pensava, assim, que um dia eu queria voltar para cá sem data de retorno para o Brasil, porque diferente do intercâmbio, eu tinha passagem de vinda e de volta, né? Mas, enfim, a vida foi acontecendo e enfim, não foi muito fácil, assim, concretizar o sonho. Daí nisso, conheci o meu marido, ele é da área da informática e trabalhava numa empresa em Porto Alegre, uma empresa pública que, enfim, teve algumas dificuldades em relação ao governo, o último governo do Brasil, que quis fechá-la. Então, como ele já estava, assim, vendo dificuldades no trabalho e com muitas oportunidades na Europa, na área da informática, então a gente foi construindo essa ideia de uma mudança, de uma nova experiência. Eu já tinha morado aqui, ele não tinha tido a experiência de morar fora, apesar dele ser de Fortaleza e morar no sul já há bastante tempo. Então, assim, é muita diferença cultural e distância, mas isso de morar fora do Brasil, não. Então, construímos juntos a ideia de uma mudança para cá e escolhemos Portugal pela semelhança tanto da língua quanto do clima, por considerar que talvez profissionalmente para mim seria mais possível, apesar das dificuldades. Tem outros países que são bem mais difíceis. Ele fala inglês? Ele fala inglês, ele trabalha basicamente em inglês. É que na área de TI eu ia falar, tem lugares que pagam bem mais do que... Apesar de que ser uma área aqui em Portugal que TI é uma que mais paga, né? Sim. Que é bem bom, assim, para quem tá pensando, realmente TI vale a pena em vir. Apesar de quem tem influência em inglês, tem outros países que pagam bem mais. Sim. A gente avaliou que para uma primeira saída, no começo, valeria a pena algo assim, parecido. Foi o que nós pensamos. Quem sabe um dia, assim, porque realmente, financeiramente, na área de TI, outros países pagam muito mais do que Portugal.
Porém, aqui tem outras questões que pesam, né? A qualidade de vida. Botou várias coisas na balança. Sim, as 4 estações bem definidas, que gostamos muito. A praia perto. Aqui, apesar também de ser um dos que menos paga, tu consegue adquirir muita coisa, né? O custo... O poder de compra, né, que se fala. Sim. Apesar de que vem mudando um pouquinho, mas... Sim. Dentro do Brasil, o Brasil é bem grande, né? Já tinha viajado de avião ou foi a primeira experiência vindo aqui para fora? Agora, eu já tinha... Nessa vinda, eu já tinha várias experiências de viajar de avião, mas em 2010, quando eu vim... A primeira vez? Foi a primeira vez que andei de avião. Foi um pouco assustador, mas ao mesmo tempo eu desejava muito aquela viagem, então foi assim bastante feliz assim a experiência. E qual foi, o que sentiu, assim, só pra quem, tipo, tá no Brasil, o Brasil é muito grande, né? Nisso que eu penso, assim, que tem várias realidades. E tem gente que nunca saiu da sua cidade, assim. O que tu esperava, assim, e como é que foi a sensação de andar e atravessar o oceano? Não sei. Assim, acho que na época foi muito bom que eu estava acompanhada de uma amiga. Acho que sozinha teria sido um pouco mais difícil. Mas como vim com uma amiga que já tinha viajado, então essa coisa da turbulência, ou sei lá, quando levanta voo, quando aterriza, eu acho que foi tranquilo, mas tem pessoas que têm muito medo, então assim, se tem a oportunidade de fazer uma viagem mais curta antes, eu acho que facilita, né, essa primeira experiência. Porém, às vezes é isso mesmo, é se apegar na sua coragem, assim, e pensar concretamente na segurança, nas estatísticas de que a questão de acidente e tudo mais é muito raro, né? A gente tem muito mais risco num acidente de trânsito do que de avião. Então, assim, tentar se apegar a algumas coisas mais concretas, assim, de que vai dar certo a chegada. Entendi. E vocês vieram pra cá com o visto de trabalho dele, então? Sim. Foi isso? Sim. Tá. E precisou ter passagem de volta? Não, porque então como ele teve o visto de trabalho, que a empresa inclusive intermediou assim essa questão da documentação, e eu como esposa então já tenho direito ao reagrupamento familiar. Então chegamos com o visto dele. Depois, com a autorização dele, eu consegui fazer a minha autorização, e isso demorou 6 meses até eu ter o documento, assim. E tu já sabia o que precisava vir, o que precisava trazer, no caso, na área de psicologia? Sim. Aí tu já trouxe, já aproveitou? Sim. Que tem série de autenticações que tem que fazer, né? Ou não? Sim. Inclusive, se alguém tiver interesse, assim, querer saber mais detalhes dos documentos necessários, pode depois mandar uma mensagem. Eu deixo meu Instagram. Sim. Porque são vários detalhes, assim, de documentos que precisam, e posso dar alguma dica, assim, do que é necessário. Pra já vir, porque facilita, se já trazer junto, né? Que é um custo depois ficar pedindo. Sim, pra alguém mandar, enfim. E muita gente me pergunta e tem medo, assim, além de avião, como que é a imigração, assim. Bom, vocês já estavam com visto, eu acho que não foi tenso, né? Mas teve alguma emoção, assim, de chegar na imigração? Teve, porque eu e o Pedro, nós tínhamos união estável no Brasil. Porém, já fazia 2 anos, e algumas pessoas diziam que era mais fácil a documentação se tivesse casado. Então nós casamos 15 dias antes de vir pra cá. Daí na imigração a pessoa olhou a certidão de casamento e disse assim: vocês casaram há 15 dias? Daí eu, meu Deus, sim, mas tem união estável. Eu tinha também o documento da união estável, porque assim, foi um pouco adrenalina, mas de restante foi tudo tranquilo. Ela questionou porque tipo, tão recente o casamento. Mas entendi. Mas foi tranquilo também por ter o visto, não tinha assim nenhum motivo para ser barrado, assim, né? Mas é que às vezes a gente fica naquela fila, vê tanta gente, tipo, eu vim a turismo e não ia ficar aqui. Até tem vídeo no canal que eu falo por que eu fiquei. Mas mesmo sabendo que eu não ia ficar, eu fiquei nervosa, assim, fiquei naquela pressão, aquela fila. Sim, porque de fato é ali o controle da entrada, né?
Enfim, a gente tem a história dos brasileiros, um medo da xenofobia, eu vim sozinha, mulher sozinha, às vezes também sinto que tem um preconceito. Sim. E eu acho que tem também uma questão dos marcadores sociais, assim, acho que tem pessoas que acabam sofrendo mais preconceito, né, conforme a cor de pele, às vezes até o sotaque, região do país. Sim. A gente sabe, a gente ouve isso, né? Então, às vezes, penso eu, assim, que enquanto pessoas brancas, muitas coisas acabam sendo mais fáceis para nós, assim, né? Esse racismo estrutural e velado, né? Como se não existisse, assim. Mas a gente sabe, quando a gente ouve as histórias, que existe, né? Sim. Então... Até eu ia fazer uma ordem de pergunta aqui, mas tem uma sobre isso, assim, porque algumas pessoas vêm perguntar se eles são preconceituosos, e eu tinha botado mais aqui pra frente, se você já tinha sofrido alguma xenofobia, por ser brasileira ou por ser mulher, alguma discriminação, assim, aqui em Portugal? Nesse momento que eu acho que, enfim, eu tô trabalhando em casa, remoto, eu realmente não vivi nenhuma situação, assim, diretamente, né? Mas eu lembro de quando eu morei aqui, assim, em 2010, eu trabalhei como secretária numa empresa e de um comentário, assim, de quando eu escrevia um e-mail, que o comentário do chefe era de que eu não estava escrevendo português, e sim brasileiro, que eu tinha que mudar, tinha que melhorar isso, assim. Então, acho que essa questão da linguagem, assim, ainda permanece. Na época, acho que ainda não se tinha tanta discussão, a internet não tinha esse boom, assim, que se tem hoje, mas lembro desse comentário, assim, mas atualmente não sofri nenhuma situação, assim, diretamente, que eu tenha percebido, assim. O que foi, Fih? Vamos continuar? A gente pode continuar? Que realmente uma coisa que eles falam aqui é que, tipo, não fala português, fala brasileiro. Apesar disso não existir, né? Porque não existe a língua brasileira. Mas realmente aqui em Portugal é bem comum. Até já vi uma menininha no mercado, eu com uma amiga, ela... Olha, mãe, elas falam brasileiro. Elas estão a falar brasileiro, né? Essa questão da língua, a gente ouve muitos relatos nas universidades também. Professores que falam também, né? Sim. Até nos colégios de criança eu já... Na escrita. Eu fiquei pensando, mas será que a gente fala errado mesmo? Não, escreve errado? Não. Se dentro do Brasil tem sotaques diferentes, né? Teu companheiro também é nordestino, né? Ele é do norte. Tu vê? Então, assim, é um pouco essa questão muito mais da região, das influências. Não tem certo e errado, sabe? Eu digo mais uma questão de tipo, será que não é nem o sotaque, se a conjugação, a formação, a construção da frase tá errada. Oi, Fael! Você veio fazer um vídeo com a tia Lelê, Veio? Vou tirar isso aqui. Eu acho que assim, sentado ele fica mais calmo. Veio fazer um vídeo com a tia Lelê. Eu ia perguntar qual foi a primeira impressão, assim, de Portugal, mas daí tu fala, então, da primeira vez que tu chegou aqui, assim, tu esperava ou é muito diferente, assim, do que tu imaginava? Eu acho que é muito diferente, assim, mas o que eu posso, assim, também falar é de uma sensação de, há 12 anos atrás, quando eu vim para fazer um intercâmbio, quando tinha 21 anos, e fui para uma universidade estudar, né? Sim. Assim, era outra... É uma realidade. Tá engraçado. Era uma realidade e acho que, assim, esse retorno a Portugal agora, há um ano, também me teve alguns momentos difíceis, assim, para eu me dar conta de que não era aquele mesmo Portugal de 12 anos atrás. O meu momento de vida também é diferente. E então, assim, acho que tem uma questão da nossa idealização, do que a gente imagina, do que a gente espera, do que a gente constrói, assim, ali as ideias de como vai ser. Sim. E conforme a gente vai vivendo aqui o momento, vai se dando conta que nem tudo é
como a gente imagina. Tem coisas que vão ser melhores, tem dificuldades que a gente imagina que vai passar e que às vezes não acontece. E por outro lado, tem coisas que a gente não imagina e que também acontece. Então eu acho que essa chegada aqui, esses primeiros meses, primeiro ano, foi muito mais assim uma conexão com Portugal real, num momento também de uma certa crise mundial, né? A guerra, sim, essa questão dos preços, a pandemia. Daí, assim, a própria questão profissional, que eu não imaginava que eu ia passar por algumas dificuldades que eu passei em função da validação do diploma, que eu achei, assim, que não seria tão difícil e, no fim, foi um pouco mais difícil. Então, ainda tô me situando e já tô aqui há um ano, um ano, né? E pouco, e ainda não tá... Eu sempre, tipo, com quem eu converso, eu falo que o primeiro ano é mais difícil, assim. Mas depois a gente já vai pegando os macetes, né? As coisas e vai melhorando. Mas, assim, o que te surpreendeu, assim, em Portugal? Que tu falou, uau, isso... Olha, eu gosto muito das possibilidades culturais, assim, tem sempre muita atividade, shows, exposições, mas também a cidade em si, assim, eu adoro os azulejos, adoro as casas, assim, essas mais antigas, as janelinhas, e também a sensação de segurança, né? Eu acho que muitos brasileiros acabam desejando essa migração na busca por uma segurança e que de fato eu sinto aqui, né? Claro que a gente fica, eu vejo assim, eu fico com medo ainda de sair à noite. A gente, né, já tá vacinada, né? Exato, porque a gente não vai chegar aqui e vai... Tudo que a gente viveu, esquece. Não, a gente faz parte da gente, né? Mas vai desaprendendo, em alguns momentos a gente dá um deslize. Sim. Mas essa sensação de segurança, eu gosto muito da comida também, do pastel de nata. Pastel de nata. A comida realmente é bom. Muito. E teve a dificuldade do português aqui? Alguma coisa que aconteceu que tu, tipo, o quê? Eu acho que no telefone ainda é mais difícil. Assim, quando fala mais rápido. Mas acho que como eu já tinha vindo em 2010, eu já tinha memória, assim, da língua. Mas naquele momento, o primeiro mês de aula, eu não entendia nada. Porque eu não conseguia ouvir, perceber e, assim, gravar a informação. Depois ele vai se acostumando com a língua e vai entendendo. Meio rápido, meio pra dentro, eu não sei falar, né? É bem diferente. Sim. E teve alguma situação que, tipo, engraçada, que alguém falou alguma coisa, tu entendeu outra, ou alguma palavra que tu falou e significava outra coisa? Aconteceu alguma coisa assim contigo, não? Eu, assim, logo agora que eu cheguei, eu lembro que tava, assim, quando eu cheguei tinha que fazer quarentena, 14 dias, né? E daí a gente acabava pedindo muitas comidas e coisas por teleentrega. E daí no interfone a pessoa chamou assim, Menina Letícia. E eu achei muito engraçado me chamar de menina, porque eu não sou tão menina. Então eu achei aquilo bonito, mas assim, achei muito engraçado. E depois a gente vai aprendendo assim, que bom, aqui não se chama moça, né? Não se usa esse senhor termo. E senhora para quase todo mundo, né? E menina para jovens senhoras, como a gente. Então, assim, como a gente chama o outro, para mim ainda faz um pouco de confusão, né? Assim, como que... Porque tu não é muito adequado, você também eles pode não ser. Então, eu acho que isso ainda é um pouco difícil. Aconteceu assim, uma situação comigo parecida, eu no açougue, no mercado, e era um menino, assim, só que eles não chamam menino, né? É mais menino. E era um senhor jovem, vamos dizer. E eu, ô moço, e ele não olhava, eu assim, ai meu Deus, como é que eu vou chamar ele senhor? Não é. Mas depois eu fui ver que é pra chamar todo mundo de senhor. Principalmente quem tá trabalhando. Opa! Eu ia perguntar do clima, mas eu acho que pra ti não mudou muito, né? Não. Eu gosto muito do clima aqui, porque eu acho que é muito semelhante ao sul do Brasil,
tem as 4 estações bem definidas. Eu particularmente gostei do verão aqui no Porto, porque não é tão quente. Sim, então apesar de ter feito os dias. Sim, tiveram alguns dias, né? Mas eu não tive aquela sensação assim de não aguento mais o calor, que às vezes a gente tem no Brasil, né? Sim. Mesmo em Porto Alegre tem aquele bafo que chega março, eu pelo menos assim não aguentava mais. Então eu gosto disso, assim, de ter as 4 estações, não é tão frio e também não é tão calor. Mas o inverno aqui tu não acha que é frio? Eu acho que é frio, mas eu acho que é um frio parecido com o do Rio Grande do Sul. Sim, tá. Pra quem conhece o frio do Rio Grande do Sul. E assim como também. Aqui em Portugal, tem cidades que são muito, muito quentes e também muito mais frias que o Porto. Sim. Né? Porto e Lisboa, por exemplo, sei lá. Sim. Não é, realmente. É frio, mas não é aquele frio exagerado, né? Como europeu no geral. Sim. A gente sabe que a realidade agora de aluguel tá bem complicado, né? Aqui eles falam arrendamento, né? Não é alugar. E vocês moram em quarto, casa? Nós moramos num T1+1. T1+1. Aqui, então, tem essa nomenclatura que eles chamam T0, como se fosse nossa kitnet. Daí o T1 é um quarto, T2, 2 quartos. E o +1 é como se fosse um extra, sem uma divisão janela, extra. E nós tivemos a sorte de, ano passado, quando a gente estava planejando vir, nós olhamos já nos sites, nos aplicativos de aluguel e gostamos desse apartamento. Ai, que bom. E tínhamos um amigo que já morava aqui e pedimos para ele visitar. Ele gostou, então a gente conseguiu deixar tudo já alinhado. Isso. E a empresa ajudou também ou não? Nesse sentido? Não, na verdade. Não. Então, quando a gente chegou, o corretor foi para uma imobiliária. Então, o corretor já estava lá nos esperando com a chave e era um apartamento todo mobiliado, equipado. Já tinha talheres, enfim, panelas, louça, roupa de cama. Então a gente, como precisou fazer a quarentena, já pôde fazer a quarentena dentro do apartamento que a gente segue morando. Então isso foi muito bom. Ele tá se vendo, não? Não, meu Deus! Ano passado estavam um pouco mais baratas as rendas, né? Então a gente nota que agora, quando a gente pesquisa, por exemplo, chega a ser 200 euros mais caro se fosse alugar um apartamento igual o nosso. Nossa. Hoje aqui, assim. Então teve uma mudança brusca do aumento dos arrendamentos. Verdade. Isso é complicado porque os salários não aumentaram na mesma proporção, né? Então, todo mundo está sentindo, assim, essa... Até o presidente agora bloqueou um pouco esse aumento abusivo, né? Sim. Teve um limite agora, mas vamos ver até quando fica isso. Mas assim, vocês tiveram que dar muita renda antes, tipo, muita entrada, porque um problema que eu vejo aqui também é que às vezes para brasileiro eles pedem 3, 4 meses antecipado. Sim, a gente teve que dar 2 rendas antecipadas e mais uma de caução. Que 3, então. Se devolve no final se o apartamento tiver todo em ordem, né? Mas sim, a gente vê que tem um abuso. A gente já ouviu relato de pessoas que tiveram que pagar um ano antecipado, assim. E como tá tendo uma busca muito grande, também tem isso, né? As pessoas aumentam o aluguel, tem muita demanda, muitas pessoas buscando. A gente chegou a fazer uma visita num apartamento que a dona do apartamento disse que ela recebeu em torno de 200 ligações e mensagens nas primeiras horas que ela anunciou. Nossa! Então, assim, tá tendo muita demanda de aluguel, de arrendamento, porém com preços muito altos, abusivos, né? E isso acaba sendo a quantidade, né? Quanto mais pessoas tem bastante procura, uma hora eles vão alugar. Por isso que eles não baixam. Porque a gente precisa, daí às vezes nem vive direito. Sim. Mas precisa ter um canto, né? Enfim, infelizmente é a realidade. E eu acho que Lisboa tá bem parecido, que eu tenho conhecidos em Lisboa que tá assim também. Estamos já finalizando. Antes de acabar, eu queria que tu me falasse 3 coisas boas e 3 coisas ruins aqui de Portugal, do Porto, né? Já que a gente não conhece o país inteiro também.
Sim, então, coisas boas. Eu gosto muito da comida de Portugal. Gosto muito de me surpreender com as ruas, os cantinhos novos, assim, que é essa bonito. Experiência de conhecer a cidade. Sim. Eu gosto muito disso daqui. E da facilidade também de conhecer outros lugares, outros países, outras cidades, assim, próximo. Acho que essa questão do transporte público é melhor aqui do que no Brasil. E mais barato. Mais barato, que nos possibilita, assim, circular mais, tanto pela cidade, aqui no Porto, por exemplo, né? Os ônibus, que se chamam autocarros, o metrô, que é o metro, né? Tudo diferente. Então, acho que isso facilita. Isso eu gosto bastante, de não depender de carro nessa região central, assim. Só para complementar, eu cruzei Portugal, eu fui até o Algarve do Sul com 5 euros de ônibus. Então é realmente bem fácil. Sim. E a cidade aqui, o Porto, é bem antiga, para quem quer conhecer. Cada cantinho, cada rua realmente é bem surpreendente. E as 3 ruins? Assim, não tão agradáveis? Eu acho difícil dizer, assim, 3 coisas ruins do Porto. Eu diria... De imigrar? Isso, de imigrar, né? Assim, dessa vivência de imigração, que é, sem dúvida, para mim, assim, a distância da família. Sim. Né? A distância física. Claro que as tecnologias facilitam, assim, poder manter, né, as videochamadas, mas essa distância, a saudade, sem dúvida, acho que é o que pega. Eu acho que também essa necessidade da gente sempre estar se questionando, assim, da decisão, se fez a melhor decisão, se, né? É que vai vendo dificuldades. Quando tem as dificuldades, né? Entendi. Assim, principalmente acho que nesse início que as pessoas, que a gente chega, se fez a escolha certa, se não era melhor estar lá no cantinho, perto da família, enfim, acho que essa é sempre pra mim, é sempre uma questão que aparece. E não teve nada ruim, assim, que tu falou assim, nossa, eles fazem isso aqui, não gostei, não tem nada. Deixa eu pensar. Assim, uma coisa que eu acho que é bem diferente e que eu estranho ainda é a diferença no atendimento. Por exemplo, em lojas, em restaurantes, acho que no Brasil a gente está muito acostumado a ser muito paparicado isso. Aqui, às vezes, a gente acha um pouco grosseiro, mas conforme a gente vai vivendo, aqui a gente vai vendo que nem sempre é propositalmente grosseria, mas é o jeito de falar. Eles são diretos, mais diretos. E a gente vai entendendo e vai vendo, se acostuma, mas uma isso causa um certo estranhamento, assim. Eu estranhei isso em loja, que eles não ficam em cima, assim, tu tá numa loja de roupa, por exemplo, eles te deixam lá e tu não. E às vezes a gente quer uma ajuda e é difícil encontrar, né? Mas acho que esse foi um estranhamento. Eu não classificaria como ruim. Entendi. Acho que é essa diferença. E talvez nesse processo de imigração, Renata, não sei como é que tu sente, mas a gente está o tempo todo, assim, se confrontando com as diferenças. Sim. E eu acho que a gente precisa cuidar para não ficar também num constante julgamento de que aqui é melhor ou aqui é pior, no Brasil é melhor, porque são culturas diferentes, são, enfim, é diferente. É diferente, não tem como julgar. Como assim, como o sul do Brasil é totalmente diferente como o norte. Sim. E a gente já tem diferenças lá, né? Cada realidade é uma realidade, a gente tem que respeitar. E às vezes a gente fica muito assim nessa comparação e achando tudo ruim, ou às vezes até endeusando, achando que tudo no Brasil é ruim e aqui tudo é bom, porque não é. Sim. E eu acho que conforme a gente vai amadurecendo essa experiência de imigração, a gente vai se dando conta dessas diferenças, respeitando, vendo o que a gente incorpora, assim, também, né? Sim. E o que a gente vê, bom, eu
não preciso mudar a minha forma de falar. Agora, tem pessoas que têm mais facilidade, convivem mais com português no cotidiano de trabalho, que vão mudar mais rapidamente seu jeito de falar, Sim, né, as palavras. Então, assim, eu acho que isso tem a ver também com a maturidade que a gente vai adquirindo com o tempo, assim, da vivência, da experiência da migração, né? E tem alguma dica, assim, para fechar, para quem quer vir para cá, assim, alguma coisa que tu acha, olha, não esquece disso? Olha, como psicóloga, né? Eu diria que se a pessoa tiver condições e oportunidade de cuidar da sua saúde mental, já quando estiver no Brasil ainda, se preparando assim financeiramente, ou mesmo buscando essas informações sobre a migração, se puder ter esse cuidado de fazer a psicoterapia, poder ter um espaço de acolhimento e de escuta, porque são muitas emoções. É verdade, aflora bastante. Eu sei que financeiramente, às vezes, isso pode ser encarado como um peso, como algo que não é prioridade, mas também vejo que tem alternativas, às vezes tem colegas oferecendo um atendimento social, às vezes se consegue pelo próprio, pelas universidades, por exemplo, no Brasil, tem as clínicas, escolas, assim, pelo menos para ter esse cuidado consigo mesmo, assim, com sua saúde mental, e depois aqui e também buscando sua rede de apoio, assim, né, e fazendo essas alianças, assim, e se abrindo para conhecer pessoas com quem contar. Sim, né? Então, é bom, porque principalmente no começo a gente se sente meio que sozinho, assim. Sim. E o psicológico, se não tá bem equilibrado, abala. Então eu daria essa dica, assim, se a pessoa tem essa condição de poder ter esse cuidado, eu acho que faz muita diferença no seu processo de migração, assim. Entendi. É isso. Obrigada, Lê. Obrigada, eu que agradeço o convite. Espero que tenham gostado. Se o pessoal tiver alguma dúvida em questão de psicologia, vou deixar o link da Lê aqui, ela pode apoiar. Ela vai começar a atuar aqui em Portugal futuramente, quando tiver tudo certinho. Por enquanto online, então é mais possível também, né, até para quem está no Brasil, poder começar lá, né, e depois, quem sabe, continuar aqui. Tá estourando a tua cabeça. Então, assim, ela atende online, quem quiser no Brasil, né, 50% do canal, 70% é do brasileiros. E tem gente aqui também, em Portugal, futuramente também, presencialmente ou online, quem quiser. Sim, isso aí. Aí, estamos aí. Se tiver alguma dúvida, ela também só já se dispôs, os psicólogos aí que têm intenção em vir para a Europa ou Portugal. Pode escrever. Terei maior gosto em responder. Amor e paz para todo mundo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!